Olá, amigos. Vamos falar agora dentro da Receita Pública da classificação por fontes ou classificação por destinação de recursos. Vamos lá, então. Receita Pública, classificações orçamentárias, classificação por fontes. O que são essas tais fontes de recursos? Olha lá. Constituem-se determinados agrupamentos de natureza de receita, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, por isso também essa chamada classificação por destinação de recursos, e serve para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Ao longo da nossa explicação, vai ficar mais fácil de entender esse conceito da classificação por fonte de recursos. Como ele se constitui? Constitui por um código de 3 dígitos. Aqui tem o primeiro dígito, o segundo dígito e o terceiro dígito. No primeiro dígito, a gente tem o grupo de fontes de recursos. E o segundo e terceiro dígito, a gente tem a especificação das fontes de recursos. Guarda isso que é importante você saber. Grupo de fontes de recursos e depois a especificação das fontes de recursos. Esse primeiro dígito, ele vai identificar se o recurso é originário do Tesouro Nacional ou não, ou se pertence ao exercício corrente ou a exercícios anteriores. Já vou mostrar para você quais são esses números. E a especificação de fonte de recursos nada mais vai ser que discriminar a fonte de recursos, vai identificar qual é a fonte de recursos. Então, esse primeiro grupo ele é composto por um desses 5 números. Olha lá. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 6 ou o 9. O número 1 corresponde ao recurso do Tesouro, é o mais tradicional, é o recurso do Tesouro, por exemplo, uma arrecadação tributária, e corresponde ao exercício corrente. O número 2 são recursos de outras fontes. Aqui entram os recursos próprios, por exemplo, a arrecadação do vestibular, a arrecadação de uma escola que ela aluga lá para um permissionário. Isso são recursos de outras fontes, não são recursos diretamente do Tesouro. Quando forem do exercício corrente, exercício atual, então, vão ser identificados pelo número 2. O número 3 e o 6 vão ser variações desse primeiro. Ó. O 1 era recurso do Tesouro, o 3 é recurso do Tesouro também, só que em vez de ser no exercício corrente, corresponde a exercícios anteriores, são fontes aí de superávit financeiro. O 6, da mesma forma, vai ser parecido com o 2, só que o 2 vai ser recurso de outras fontes, exercício corrente. O 6 vai ser recurso de outras fontes, exercícios anteriores. E diferente desses, a gente tem o grupo número 9, o primeiro dígito 9, que vão ser de recursos condicionados, por exemplo, recursos que dependem de alguma aprovação para que sejam executados. Exemplos aqui agora, já com os 3 dígitos. Ó. Essa fonte 100, que é a fonte mais comum, quando eu trabalhava na SOP, a gente utilizava muito a fonte 100. Por quê? São recursos do Tesouro, recursos ordinários, recursos mais comuns do Tesouro Nacional. Então, aqui primeiro dígito 1, então vai dizer que é Tesouro, recurso do Tesouro, exercício corrente, e esse 00, que são recursos ordinários. Essa fonte 152, por exemplo, o 1 é a mesma coisa, é recurso do Tesouro corrente, essa 52 que vai identificar que é o resultado do Banco Central. Veja que o Banco Central, o resultado do Banco Central é considerado recurso do Tesouro. Fonte 150, o 1 também, recurso do Tesouro exercício corrente. Mas o 50, que é uma fonte muito importante, é de recursos próprios não financeiros. Fonte 300, ó, o 0 a 0 é recursos ordinários. E o 3, que veio antes, é Tesouro, só que exercícios anteriores, como a gente viu aqui. E a fonte 250 são de outras fontes, mais do exercício corrente, como naquele exemplo que eu dei da arrecadação dos vestibulares, vou ter que classificar na fonte 250, são recursos próprios não financeiros, que é essa fonte 50, outra fonte bastante importante. Então, esses são os exemplos para você entender quais são as fontes de recursos, mas o mais importante dessa tela é você saber que esse primeiro dígito é grupo de fonte de recursos e esse segundo e terceiro é a especificação. E que esse primeiro dígito ele vai identificar se o recurso é originário ou não do Tesouro, né, se é do Tesouro ou de outras fontes, e se pertence ao exercício corrente ou a exercícios anteriores. O que é essa destinação de recursos? Qual é o conceito de destinação de recursos? Que a gente vai falar agora de destinação ordinária e vinculada. Primeiro, o que é destinação de recursos? Processo no qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos. Então, vai desde a previsão da receita até que o recurso, a despesa, seja efetivamente realizado. Essa destinação ela pode ser chamada de vinculada ou destinação ordinária. Então, na LOA, a gente tem destinação vinculada ou destinação desvinculada ou ordinária ou destinação geral. A vinculada, como o próprio nome diz,
é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação dos recursos, desde aquela receita inicial, contendo os cofres públicos, e a aplicação de recursos, em atendimento a finalidades específicas estabelecidas pela norma. Então, são receitas que vão entrar dentro dos cofres públicos e já vão ter um destino, porque elas vão ser já vinculadas a uma determinada aplicação. A destinação ordinária ou geral não, ela é de alocação livre por parte do gestor público. Olha lá, destinação ordinária é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos para atender a quaisquer finalidades. Quando a gente fala alocação livre dentro do processo de elaboração da lei orçamentária. Elaborou a lei orçamentária, ela foi aprovada e vai ser executada, não pode simplesmente mexer, falar alocação livre quer dizer que agora eu posso mexer as fontes depois que a LOA está aprovada. Não, é durante a elaboração da lei orçamentária anual. E falando em destinação vinculada, por meio dessa nossa classificação por fontes, possibilita o atendimento dos seguintes dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratam da destinação vinculada. Quais são eles? Olha lá, os recursos legalmente vinculados, olha o que eu estou falando disso, a finalidade específica, serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu o ingresso. Bom, para que eu cumpra esse dispositivo, que diz que um recurso vinculado a uma finalidade tem que ser utilizado exclusivamente ao objeto da sua vinculação, ainda que em exercício diverso, eu tenho que ter identificado essa vinculação. E onde eu vou ter identificado isso? Na classificação por fontes. Outro dispositivo também que fala de recursos vinculados é o seguinte, ó, a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados. Então, como é que eu vou identificar esses recursos vinculados? Pela classificação por fontes. Então, são dois dispositivos da LRF que são possibilitados de ser atendidos por causa da classificação por fontes. Continuando aqui, que esse modo de recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Esses são dois dispositivos que são atendidos por meio da classificação por fontes. Importante também que as fontes de recursos é uma classificação tanto da receita como da despesa, inclusive nos editais, às vezes aparece dentro de receita, que é mais comum, ou pode aparecer também dentro de despesa, ou aparece nos dois, mas é a mesma classificação. Vamos entender agora por que é uma classificação tanto da receita como da despesa. Olha lá, como mecanismo integrador entre receita e despesa, por isso que diz que é uma classificação da receita como despesa, o código de fonte de recurso ou de destinação de fonte de recurso exerce um duplo papel na execução orçamentária. Quais são esses papéis? Para a receita, esse código tem a finalidade de identificar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Então, lá na receita orçamentária, você vê por determinado código, você já identifica a destinação, em qual despesa orçamentária aquele recurso deve ser aplicado. E no lado da despesa, é o inverso. Pelo lado da despesa, naquele recurso que vai ser aplicado, você, pela classificação por fontes, você vai identificar a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Assim, o mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na despesa para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária. Essa é a nossa classificação por fontes. E esse controle ele é feito desde quando? O controle das disponibilidades financeiras por fonte de recurso deve ser feito presta atenção nisso, ó, desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo ingresso, o momento que o recurso entra nos cofres públicos, o comprometimento que ocorre lá na fase do empenho e até a saída dos recursos financeiros no pagamento. Então, durante todo esse período, tem que ser feito o controle por fonte de recursos, desde a elaboração da lei orçamentária anual até a saída efetiva dos recursos públicos. Pessoal, deixo aqui com vocês o meu Instagram para vocês acompanharem as nossas dicas lá que a gente coloca diariamente, as questões, e o pessoal está sempre participando, curtindo lá pelo Instagram. No momento de lazer, aproveite também, entra, confira, relembre alguma coisa, algo que você vai ver ali no Instagram, no momento talvez mais relaxado, dificilmente você vai esquecer no futuro para uma prova que você vai realizar. Então, @SérgioMendesAfro ou colocar instagram.com/SérgioMendesAfro. Tá certo, pessoal? Forte abraço, até o nosso próximo encontro.